E vamos falar desse vexame Corinthians 4, Santos 0. Se o Corinthians não tira o pé no segundo tempo, poderia ser pior essa goleada sofrida na Copa do Brasil. Vamos falar um pouco sobre como foi esse jogo do Santos, que é para esquecer ou para lembrar, para não cometer mais esses erros, e também a repercussão da polêmica entrevista coletiva do técnico Fabian Bustos. Vou colocar aqui alguns trechos de algumas respostas do Bustos, né, ou pelo menos o que mais deu o que falar nas redes sociais. Tem matéria da Tribuna falando como algumas falas do Bustos repercutiu nos bastidores do Santos. Então fica até o final do vídeo para você não perder nada. Mas começando falando dos erros do Santos no clássico. Para mim é claro, houve erro do treinador, principalmente porque ele demorou a fazer alguma coisa quando o Santos já estava perdendo de 3-0 para o Corinthians. Só foi mudar o time do Santos na segunda etapa, ali 8, 10 minutos do segundo tempo. Ele, inclusive, fala na coletiva, que a gente vai colocar aqui para vocês, que ele tinha que mudar todo mundo. Que os únicos jogadores que não mereciam ser substituídos eram o Marcos Leonardo, que acaba sendo substituído no final, né? Mas tudo bem, e o João Paulo, que ele quis dizer que ninguém estava jogando bem, então ele tinha que fazer todas essas substituições. E por que não fez? Por que não mudou alguma coisa logo de cara? Não aproveitou 15 minutos do intervalo para conversar com os jogadores que já entrariam jogando para o segundo tempo? Demorou. Isso aí é culpa do treinador. Agora, jogador do Santos entrar sem vontade, sem brilho no clássico, que vale classificação para as quartas de final de um torneio mata-mata, que é importante principalmente financeiramente para o clube, é importante financeiramente para garantir o seu salário em dia, entra sem vontade. Você olhava para o semblante dos jogadores do Santos, parecia que estava tudo tranquilo. O torcedor com a cabeça quente assistindo a partida e os jogadores do Santos tranquilo, ninguém pressionando o Corinthians, ninguém mudando a postura durante a partida. As laterais, foi um baile do Corinthians ali, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Mantuan, Piton e William fizeram o que queriam. Fizeram o que queriam. O Santos precisa reforçar as suas laterais. Ou em quem vai dar o apoio. Johan Júlio não deu apoio para o Lucas Pires. O Batistão não deu apoio para o Lucas Braga. Os volantes também, quando ia tentar ajudar, totalmente perdido. E o Corinthians conseguia passar com facilidade. Bola aérea, mais uma vez o Santos tomando gol de bola aérea. Não dá. Não dá para tomar gol de bola aérea com dois jogadores do Santos próximos ao cara que fez o gol. O Raul Gustavo fez o gol, tinha ao lado dele o Bauerman e o Batistão, que não viram a cor da bola. Então, erros, obviamente, que acabaram atrapalhando o Santos. O senhor Felipe Jonathan, no último gol que o Santos sofre, vai com o pé mole na dividida. Vai com o pé mole. Obviamente, passa, sobra para o Juliano e ele amplia. Então, a culpa tá em todo mundo. No técnico do Santos, que demorou para fazer alguma mudança, e nos jogadores pela postura. O único momento de revolta que eu vi dos jogadores do Santos foi quando o Adson fez ali, passou o pé em cima da bola e tal, e aí os jogadores do Santos foi para cima do jogador do Corinthians. Eu concordo com isso de forma alguma. Porque quando era o Neymar, quando é o Ângelo, a gente aplaude, né? E o cara tá ganhando, tá jogando com a torcida a seu favor, tem mais é que fazer mesmo. Os jogadores do Santos, ao invés de ficar revoltadinhos com o que o Adson fez, ficassem revoltados desde o primeiro gol que tomou do Corinthians e tentasse diminuir o resultado, né? Então, isso que tinha que ficar revoltado. Rever as prioridades que você fica revoltado durante a partida. Agora, fazer alguns comentários breves aqui para depois a gente mostrar alguns lances aí da entrevista coletiva do Fabian Bustos. Já falo aqui para vocês, caso você não tenha visto. A principal palavra que o Bustos fala na coletiva é vergonha. Falou 1 milhão de vezes a palavra vergonha, que foi o sentimento do Santista nesse clássico contra o Corinthians, né? Agora, uma coisa que a gente tem que falar, antes da gente comentar aqui, só colocar a matéria da Tribuna, por conta dessas falas do técnico Fabian Bustos, principalmente aquela fala lá
né, que acho que da vergonha, que tinha que ter substituído quase o time inteiro e tal. E de acordo com a tribuna, desabafo de Bustos desagrada jogadores do Santos após derrota para o Corinthians. Entrevista coletiva do treinador argentino após a goleada incomodou várias pessoas no clube. E aí, mais abaixo, tem o seguinte: o clima no Santos ficou ruim. Se enquanto o time havia perdido em 8 oportunidades e vencido apenas uma, o ambiente era ameno, em alguns momentos até leve, após a goleada por 4-0 diante do Corinthians, nesta quarta, na Neoquímica Arena, pelo jogo das oitavas da Copa do Brasil, as coisas mudaram. Vários jogadores e dirigentes do Alvinegro não gostaram da postura do técnico Fabian Bustos ao conceder entrevista coletiva e não preservar o elenco. Não preservar o elenco. É sério isso? Continuando. Disse que apenas Marcos Leonardo e João Paulo se salvaram e outras coisas que incomodaram os jogadores. Todos acreditavam que o correto seria o tradicional roupa suja se lava em casa. Essa medida foi tomada pelo executivo de futebol do Dracena, que foi mais ponderado com a imprensa e duro com os jogadores no vestiário. Concordo em partes certas questões, porque, primeiro, vocês vão olhar a entrevista do Bustos, ele fala até da arbitragem, que é uma coisa que eu já não aguento mais, ele usando a arbitragem como desculpa em todos os jogos, não aguento mais. Ele expõe, né, essa questão dos jogadores, que tinha que ter substituído praticamente todo mundo e tal. Fala que no segundo gol que o Corinthians faz, houve um erro muito grande de um jogador, que ele não falou o nome, mas ele em nenhum momento, o Bustos, faz a autocrítica. Isso eu acho ruim. Ele também tinha que falar autocrítica. Errei. Demorei para substituir, não consegui fazer um meio-campo que criasse jogadas, que marcasse. Errei. Não apenas colocar a culpa nos jogadores. Como eu falei, a culpa desse jogo foi de todo mundo, dos atletas e da comissão técnica. Ponto. Isso eu concordo. Né? Eu também ia ficar, tudo bem, eu não fiz um bom jogo, mas o treinador também não colaborou. Eu ia ficar chateada com isso também. Mas eu também não tiro o que o Bustos disse. O que ele disse foi a verdade, o que todo mundo viu. Foi uma vergonha o que o Santos apresentou contra o Corinthians. Foi uma vergonha. E os jogadores do Santos, volto a repetir, tem que ficar indignado de tomar 4-0 do Corinthians. O jogador do Santos não pode só querer aparecer para desmentir jogador em rede social, que foi o que o Sandri fez recentemente, que estava 100%, não jogou bem, né? O jogador aparece para desmentir a assessoria e o treinador. O treinador não pode falar do atleta? Fica aí essa questão para a gente discutir aqui juntos nos comentários. E outra coisa, né? É o mesmo elenco que recentemente estava cobrando bicho por ter salvado o Santos de uma queda no Campeonato Paulista. Então as prioridades também no Santos estão invertidas. Estão invertidas. E mais uma coisa, senhor Edu Dracena e presidente Andrés Rueda, espero que o Santos aproveite a abertura da janela de transferência para contratar principalmente um lateral direito. Precisa contratar em outras posições? Sim, mas principalmente um lateral direito. É inadmissível um time gigante como o Santos jogar uma partida de mata-mata contra o seu maior rival, fora de casa, com um atacante improvisado. A culpa é do Lucas Braga? Não, não é culpa do Lucas Braga. O Lucas Braga, se o Bustos colocar ele como goleiro, ele é funcionário do Santos, muito bem pago, ele tem que jogar como goleiro. Então não dá. Aí, 6 meses do ano já se passaram e o Santos segue sem lateral direito, segue improvisando. E os que tem no elenco ou tá machucado ou o treinador não faz tanta questão de escalar como titular. Então, todo mundo tem culpa. Do momento caótico que a gente está vivendo pós-goleada, todo mundo. Não tem um que se salva. Um que se salva. Então, eu espero que todo mundo faça autocrítica, o departamento de futebol faça autocrítica do que precisa ser feito para reforçar o elenco, o treinador do Santos faça autocrítica e os jogadores também façam autocrítica. Né? Porque não dá. E espero que essa goleada signifique
vergonha na cara para os próximos jogos. Vergonha na cara para enfrentar o Corinthians sábado, pelo Brasileiro. Vergonha na cara para a Sul-Americana e, logo na sequência, Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Espero. O Santos, nos últimos jogos, que eu até cito, Palmeiras, Atlético Mineiro, até Atlético Paranaense, Internacional, foi um Santos que teve uma postura diferente. Não conseguiu vencer, bem verdade. Mas não foi esse time apático que teve contra o Corinthians. Isso não dá para passar pano. Isso não dá para aceitar. E poderia ter sido mais se o Corinthians não tira o pé. O Santos não perdeu demais porque o Corinthians tirou o pé. Ponto. Vou deixar aqui agora vocês com os trechos, né, mais polêmicos, aí, mais que deram polêmica do técnico Fábio Bustos na coletiva. E me conta aqui nos comentários. Você acha que tá certo o Bustos expor os jogadores? Está errado? De quem que foi o maior culpado? Enfim, desabafem aí nos comentários. Fiquem à vontade. Grande beijo para vocês. Confere aí alguns trechos do Bustos. La vergüenza, todo. La verdad no hay cara para lo peor que hemos hecho. No recuerdo una actuación de algún equipo que he dirigido últimamente así. La verdad, una vergüenza. Una vergüenza para... No sé con qué cara va a mirar a la gente de Santos, cuando me cruzo en calle en Santos. La verdad, una vergüenza. Se lo dije el primer tiempo a los jugadores. Más allá de que hay barbaridades que pasan, pero no acá, sino todos los jogos, no con nosotros solos, sino con muchos jogos, es una vergüenza. Y de verdad, cuando una vergüenza con lo que hicimos, porque trotábamos la cancha, no estábamos compitiendo como tenemos que competir y como hemos competido. Esa es una vergüenza, es lo peor que hemos hecho en el año. Tenemos que cambiar la actitud, la entrega, lo que veníamos siendo, lo que hicimos contra Inter, contra Paranaense, con Atlético Mineiro, con Palmeiras. Ese es el equipo que tenemos que ser, no el equipo que fuimos hoy, que fuimos una vergüenza. Tenía que sacar los 11. Tenía que cambiar menos a Marco Leonardo y a João Paulo, tenía que cambiar a todos.